da Ordem dos Advogados do Brasil. Ok? Para encerrarmos este tema processo disciplinar, nestes aspectos mais relevantes, vamos falar da possibilidade de recursos no processo disciplinar. É claro que você que se prepara para o exame de ordem e você, futuro advogado que vai atuar na esfera administrativa da OAB, precisa saber que desta decisão no processo disciplinar cabe recurso e precisa saber em que condições eu faço esse recurso e qual é o órgão competente para apreciar essa decisão do Tribunal de Ética. O processo disciplinar tem 2 graus recursais, 2 possibilidades de recurso. E o primeiro grau é o Conselho Seccional. A decisão proferida pelo TED é passível de recurso que deve ser dirigido ao Conselho Seccional. E o segundo grau recursal é o Conselho Federal, na segunda Câmara recursal do Conselho Federal. O Conselho Federal tem 3 câmaras e a Câmara competente para apreciar estas decisões proferidas relativas a infrações e sanções, decisões, portanto, proferidas pelo TED, é a segunda Câmara. Muito bem, que tipo de decisões, então, qual a natureza dessas decisões que os recursos nos órgãos respectivos vão apreciar? A lei, Estatuto da Advocacia, fala em decisões não unânimes. Decisões não unânimes proferidas pelo Conselho Seccional poderão ser levadas ao Conselho Federal, claro, apoiadas nesse voto divergente. E se esta decisão, professora, for uma decisão unânime, será que eu posso subir para o Conselho Federal? Há possibilidade ainda de recurso? Sim, há possibilidade de recurso, desde que essa decisão unânime seja contrária ao Estatuto, ao Código de Ética, ao Regulamento Geral, aos provimentos, contrária às regras da OAB, decisão unânime, portanto, contrária às regras da OAB, ou ainda decisão unânime que apresente divergência jurisprudencial. Em que sentido? É uma decisão unânime do Conselho Seccional de São Paulo, conflitante, contrária a uma decisão unânime do Conselho Seccional de Minas, do Mato Grosso ou do próprio Conselho Federal. Essa divergência jurisprudencial é determinante nas decisões unânimes para que eu recorra desta decisão do Conselho Seccional para o Conselho Federal. E por último, ainda no tema recursos, vamos falar dos efeitos dos recursos. Pessoal, todos os recursos têm efeito suspensivo. Porém, em 3 temas, quando tratarem de 3 assuntos específicos, não haverá efeito suspensivo nos recursos. E o examinador pode perguntar para você que temas são esses, quais são as hipóteses que não autorizam o efeito suspensivo nos recursos. Quando os recursos tratarem de eleições, de suspensão preventiva ou de cancelamento de inscrição obtida com prova falsa, não haverá efeito suspensivo. Encerramos este primeiro bloco com alguns aspectos do processo disciplinar e vamos já para o Pergunte ao Professor para ver quais são as dúvidas dos alunos em todo o Brasil. Até já! Iniciamos este segundo bloco com o Pergunte ao Professor. Vamos ver as dúvidas dos nossos alunos sobre o tema do dia, processo administrativo disciplinar. Vamos ver o que os colegas perguntaram? Professora, o advogado condenado em processo disciplinar em uma primeira vez, se ele responder a um outro processo, ele pode ter a sua pena agravada? A pergunta trata da reincidência no processo disciplinar.
E a resposta é sim. Se ele tiver uma primeira condenação, num segundo processo, a sua pena pode ser agravada. Aliás, é uma das hipóteses expressamente previstas na lei para aplicação da pena de suspensão. O advogado reincidente teria, em tese, a possibilidade de ser condenado a uma pena de censura, dada a natureza da infração. Porém, como ele é reincidente, isto agrava a pena e ele será punido com a suspensão do exercício profissional. Suspensão por um prazo que pode ser mínimo de 30 dias e máximo de 12 meses, como regra. Além disso, pensar nesta reincidência a sanções, a condenações de sanção de suspensão, por suspensão do exercício profissional, poderá gerar a exclusão do advogado dos quadros da OAB e o consequente cancelamento da sua inscrição. Como isso acontece? Quando ele for reincidente específico na sanção de suspensão. Na terceira suspensão, ele poderá ser excluído, ter a sua inscrição cancelada, desde que haja manifestação favorável de 2/3 de todos os membros do Conselho Seccional competente. Portanto, como perguntou o colega, a reincidência agrava a pena sim, podendo gerar até a exclusão do advogado. Vamos ver a outra pergunta? Professora, é possível recorrer da decisão proferida pelo Tribunal de Ética e Disciplina? Da decisão condenatória proferida pelo TED, Tribunal de Ética e Disciplina, cabe recurso sim. Nós falamos um pouco do recurso no primeiro bloco, no tema do dia, da sua competência, dos graus recursais, e desta decisão do TED cabe recurso para o Conselho Seccional, primeiro grau recursal. O Conselho Seccional aprecia então esta decisão num julgamento colegiado, mantendo ou revertendo esta decisão, que não é definitiva. Do Conselho Seccional, nós vimos também cabe recurso para o Conselho Federal. Importante lembrar que os recursos na OAB, salvo os embargos de declaração, são todos inominados. Portanto, na sua petição, na sua peça de interposição do recurso, você não vai mencionar qualquer nome específico daquele recurso. Os recursos são inominados. Vamos ver a próxima pergunta? Professora, o advogado pode atuar em causa própria no processo disciplinar? E qual é a oportunidade da defesa se manifestar? Existe um entendimento equivocado de grande parte dos advogados de que a atuação em causa própria é infração. Não, não é. É claro que o advogado que atua em causa própria tem um prejuízo. Em que sentido? Ele está envolvido emocionalmente. Portanto, ele não tem a clareza, a serenidade necessária para uma defesa técnica de qualidade, isenta de qualquer emoção. Mas não há nenhuma infração, nenhum problema na atuação em causa própria, nem mesmo no Tribunal de Ética. A pergunta do colega está focada na defesa no processo disciplinar, na atuação do advogado em causa própria. Ele mesmo faz a sua defesa. Isto é legal? É possível? Sim, é possível. Nenhum problema. Mas e caso ele não faça a sua defesa? Vamos pensar na possibilidade de a ordem dos advogados não localizar o advogado, o representado. Nesse caso, quando o advogado não for encontrado ou for revel, será nomeado pelo presidente do Conselho Seccional ou da subseção um defensor dativo. O defensor dativo é um membro do próprio Tribunal de Ética que vai atuar na defesa deste advogado. Portanto, o processo disciplinar